a exclusão de pecadores. Uma prática muito comum nas igrejas é a de excluir quem erra. Mas será que isso é correto mesmo? Afinal de contas, quem não erra? Uma das muitas coisas que Jesus nos ensinou quando veio à Terra é a de como tratar aqueles que erram. Em João, capítulo 8, é contada a famosa história da mulher adúltera, que foi colocada diante de Jesus para que ele a julgasse. E aí Jesus vai dizer aquela famosa frase: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus diz isso, ele nos ensina o primeiro passo a seguir antes de julgar alguém, que é o de primeiro olhar para dentro de si mesmo. Cada um olhar para o seu próprio erro, para depois julgar o próximo. Embora pareça simples, na verdade é algo muito difícil, porque você vai ter que reconhecer que você erra. Você vai ter que abandonar a hipocrisia, a arrogância, o espírito de soberba, de se achar melhor que os outros. Você vai ter que lembrar de todo o erro que você já fez e ainda faz, coisas que só você sabe. Você vai ter que lembrar que você já mentiu e ainda mente. Você já falou mal de alguém e ainda fala. Entre outras coisas que as pessoas cometem, como adulterar, vício em pornografia, em mentira, pessoas vingativas. Então Jesus convida cada um a olhar primeiro para si, antes de julgar alguém. Caso você consiga entender isso e fazer isso, você nunca mais vai olhar com ódio ou desejar excluir alguém que erra, porque você vai perceber e se lembrar que você também erra. Todo cristão maduro já percebeu que erra, que embora tente nunca errar, mas às vezes erra. E se formos para apedrejar e excluir a todos que erram, então todo mundo deveria ser apedrejado, excluído. Dois grandes bons exemplos disso é o apóstolo Paulo, que vai dizer em Romanos 7, que o mal que ele não quer fazer, este ele faz. E João vai dizer em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10, ele vai dizer, olha, se a gente disser que não peca, a gente mente. É muito triste dizer isso, mas muitos cristãos têm um ódio mortal para com aqueles que erram. E isso é um sinal de ser menininho na fé, um bebezinho na fé, porque o Evangelho é o amor e o perdão, e não o ódio e a condenação. As pessoas que são assim são menininhos na fé, porque são soberbos em não reconhecer que também erram, e que aos olhos de Deus todos os erros são iguais. Mas se não é para excluir os que erram, então o que a gente tem que fazer? Jesus mesmo responde isso nessa palavra. Ele vai dizer que devemos, ao invés de julgar, devemos ajudar os que erram. Ajudá-los a não errar mais, mostrar a todos o caminho correto e fazer com que todos se arrependam e voltem a andar com Deus. É isso que todo pecador precisa, de uma chance, de uma ajuda. E, diga-se de passagem, é o que eu preciso e você também, porque todos erramos. Está claro que eu estou querendo defender aqui que a gente não deve excluir os pecadores. E é isso mesmo, porque se formos excluir todos que pecam e todos que erram, temos que excluir todo mundo, ou pelo menos aqueles que são humildes o suficiente para reconhecer que erram. Na verdade, nas cartas de Paulo, eu vejo uma única situação em que você deve excluir alguém. E essa situação é quando a pessoa mesmo não quer saber mais de Deus. Seja aquelas que dizem, eu não quero saber mais de Deus, tanto aquelas que dizem, não, eu quero andar com Deus, mas não me arrependo do mal e vou continuar fazendo. Esses são os casos em que a pessoa deve ser excluída. Isso porque, na verdade, elas mesmas é que querem, ao dizer não às leis de Deus. Lembrando que erro e pecado são coisas que Deus diz o que é. Isso precisa ser bem ressaltado, porque algumas igrejas inventam algumas coisas como pecado, mas na verdade não são. Fora essa situação, todos que errarem e se arrependerem devem sim continuar sendo membros da igreja. Todos que errarem, independente do erro,
Mas se arrependerem, tem que permanecer na igreja sim. E se assim não for, quem é que vai ficar na igreja? Agora faz assim, esquece por alguns instantes tudo que te ensinaram, tudo que você acredita. Olha para a Bíblia, olha para você, olha para Jesus. Aí sim, você tira o que é bom e tira o que é mal desse vídeo. Independente do que você concluir, continuemos sendo amigos e irmãos. É assim que eu penso.